Olá a todos, eu sou o Juliano, professor de filosofia da Oficina de Estudante, e hoje eu vou trazer para vocês um filósofo chamado Galileu Galilei, que se insere no contexto do renascimento cultural e filosófico. O período do Renascimento é marcado por muitas conturbações, por muitas crises e incertezas, e entender o pensamento de Galileu e a sua novidade metodológica, que consiste na comprovação científica, é fundamental para entender os rumos da filosofia moderna. Vejam só, o pensamento de Galileu Galilei, ele acontece num contexto em que existem muitas dúvidas, mais dúvidas do que certezas. Por exemplo, no século XVI, nós tivemos a descoberta de novos continentes. Se foi descoberto no século XV, finais do século XV, no século XVI isso se popularizava. Uma descoberta que era bastante relevante para uma nova concepção sobre o universo. Além disso, em 1543 é publicado um livro na física importantíssimo chamado Das Revoluções das Esferas Celestes. Um livro publicado por Nicolau Copérnico, que era um estudioso do espaço e que pela primeira vez apontava um novo modo de se conceber um mundo em que o Sol se tornava o centro do universo e não mais a Terra. A questão é que antes desse período, um pouquinho antes do Renascimento cultural, o que estava em voga na filosofia era o que nós chamamos de escolástica, ou seja, o pensamento medieval filosófico. A filosofia, durante 1000 anos, será confinada nos salões das igrejas, nos salões dos mosteiros, e os padres serão os principais agentes de filosofia. Muitos desses padres estavam inspirados em teorias do mundo antigo, fosse em Platão, como é o caso de Santo Agostinho, ou em Aristóteles, como é o caso de Santo Tomás de Aquino. E no caso do modelo aristotélico de mundo, que não era só de Aristóteles, mas também de um outro pensador chamado Ptolomeu, a Terra se configurava como centro do universo. A Terra era um ser orbitado por uma série de outros seres e que mantinha uma regularidade universal harmônica, semelhante ao funcionamento de um relógio. A Terra era composta por 4 principais elementos: a água, o fogo, o ar e a terra. E esses 4 elementos compunham aquilo que nós chamávamos lá no mundo antigo, se lembra? De physis. A questão é que Aristóteles dizia que para além da atmosfera terrestre, ele não usava bem o termo atmosfera, mas para além da distância terrestre, existiam seres que eram celestes, seres que tinham uma consistência etérea. Eram formados de uma substância diferente do que os 4 elementos que nós estávamos acostumados. E enquanto os 4 elementos aqui da Terra faziam movimentos muito imperfeitos, por exemplo, a água queria se encontrar com a água. Quando chove, nós percebemos que pequenas gotículas de água estão procurando o oceano. Não, mas a água também cai na Terra, Juliano. Sim, mas quando a água cai na Terra, ou ela penetra a Terra e procura um lençol até correr num rio subterrâneo e encontrar-se com o mar, ou ela escorre mesmo por um solo que não seja poroso, até se encontrar com o riacho, com o mar e assim por diante. Todas as pedras, quando você solta uma pedra ou solta qualquer objeto sólido que tem em sua consistência o elemento terra, ele cai rapidamente porque ele quer se encontrar com a maior porção de terra. E quando falamos no ar ou no fogo, os gases, ou o próprio fogo, ele sempre quer se encontrar com o próprio ar, ele sempre quer se encontrar com a sua maior quantidade, digamos assim. Portanto, nos 4 elementos, se são terra ou água, esses elementos buscam sempre um movimento retilíneo para baixo, natural. E quando falamos no ar e no fogo, eles têm um movimento retilíneo para cima. E todos os seres e objetos terrestres que se encontram formados por essas substâncias têm como movimento natural a direção para baixo ou para cima, mas sempre de maneira retilínea. Diferentemente dos seres que Aristóteles vai determinar como sublunares, ou seja, os seres que estão abaixo da Lua, existem os seres que estão acima da Lua, incluso a Lua, que são seres que orbitam de um movimento circular. Perceba que o Sol nunca se atrasa. Aristóteles costumava dizer, se o Sol se atrasasse, obviamente nós teríamos desidratação de um lado e ausência de energia ou fotossíntese de outro. Portanto,
A órbita de seres como o Sol, como a Lua, é aquilo que regula o funcionamento do universo. E ainda segundo Aristóteles, toda essa formação era dada por uma força universal que compelia esse sistema, a qual ele determinou como motor imóvel. Uma força universal que mantinha todo esse sistema em funcionamento. Veja, existe uma hierarquia. Acima da Lua encontram-se seres que têm movimentos circulares e a forma circular era perfeita na Grécia Antiga, ou considerada assim na matemática. É um movimento sem começo e sem fim, um movimento que é regular, um movimento de quem não se atrasa. Portanto, os seres supralunares têm uma hierarquia acima dos seres sublunares, dos seres que estão na Terra. Certamente, essa teoria aristotélica agradou a Igreja durante o seu domínio no período medieval por diversos motivos. Seja por já configurar ou pré-configurar uma hierarquia dos seres, em que você tem nos seres mais elevados a perfeição e nos seres terrestres, quanto mais terrestres, menos perfeição. Seja porque estabelecia uma causalidade em que o universo conformava os seres, de modo que, quando Santo Tomás de Aquino se deparou com esse modelo, traduziu rapidamente para noções que sejam determinantes no sentido de você ter um Deus perfeito, o mais elevado de todos os seres, causa de todos os demais seres e que mantém esses seres em funcionamento. E todo o universo tem uma hierarquia constante, uma hierarquia determinada por essa causa primeira, digamos assim. Acontece que, por volta dos séculos XV, século XVI, uma série de descobertas e renovações na filosofia, na física, em determinadas ciências, vão colocar em crise esse pensamento escolástico medieval. E alguns autores, como por exemplo Nicolau Copérnico, vão defender a ideia de que a Terra não é o centro do universo. A partir de observações de certas regularidades no movimento das estrelas, no movimento dos corpos celestes, eles percebem, alguns planetas como Marte, Saturno, né, eles vão perceber que é muito mais provável que algumas teorias, como por exemplo a de Tycho Brahe, estivesse certa. Teorias como de Aristarco de Samos, em que a Terra é um mero planeta dentre os demais, mas não é ela o planeta principal diante de uma cosmologia do universo. Nicolau Copérnico publica então seu livro Das Revoluções das Esferas Celestes em 1543, mas é obrigado a retratar-se diante da Igreja. E a sua teoria se torna apenas uma hipótese, mais longe de ser demonstrada de fato. E isso faz com que a Igreja, no momento de reformas, no momento de muita insegurança, tenha uma adesão total aos dogmas e impeça que esse tipo de conhecimento se torne difundido. Mesmo porque esse conhecimento é baseado numa física quantitativa, matemática, e não mais em pressupostos metafísicos e categorias ontológicas, como a gente já estudou, por exemplo, em Aristóteles, a essência, a causalidade em última instância determinada por um ser, a teleologia. São conceitos que não cabem mais a uma física moderna. Mas a Igreja, obviamente, apresenta uma posição contrária a isso. E é nesse contexto que nós vamos conhecer, então, um novo filósofo chamado Galileu Galilei, que leu bastante Nicolau Copérnico, que conheceu a teoria de outros estudiosos do Renascimento e tem por base um novo método científico que também se destoa do método científico medieval. O método científico moderno desenvolvido por Galileu Galilei vai ser baseado na observação imparcial dos fenômenos, na busca por uma neutralidade que isente uma interpretação e que seja simplesmente uma leitura da natureza material que observamos, a experimentação, ou seja, a indução de fenômenos naturais e o teste de condições para que determinados fenômenos aconteçam e, finalmente, uma explicação que não se resuma a simples ou mera observação, mas que tenha por base um princípio matemático. Segundo Galileu, o universo todo estava escrito em linguagem matemática. Os triângulos, os círculos, os caracteres são modos que nós temos ou que nós podemos ter de interpretar esse universo. Não mais a maneira bíblica como era anteriormente, mas a partir dessa engenhosidade que é
A matemática. Engenhosidade não feita pelo homem, mas escrita num livro grande chamado Universo e escrita por Deus. Sendo assim, o método científico de Galileu Galilei vai produzir um grande avanço nas ciências, mas não para por aí, pois Galileu vai ter um progresso ainda maior quando conseguir superar as limitações que Nicolau Copérnico teve. Veja só, Sendo assim, Galileu Galilei vai trazer muito progresso com seu método científico para a ciência moderna. Contudo, ele conseguirá superar os limites que tivera Nicolau Copérnico, mesmo porque ele descobre nesse período, ouve falar de uma invenção que era chamada de óculo, aquilo que depois, em 1611, será chamado de telescópio. Era, em princípio, uma luneta, uma espécie de brinquedo da nobreza, que se regozijava nas festas, aproximando objetos e se distraindo com isso. Galileu vê nisso muito mais do que um simples brinquedo e vai aplicar esse invento à ciência. Mais que isso, Galileu aprimorará a luneta, fazendo com que aquilo que era ampliado em até 10 vezes passasse a ser ampliado em até 40 vezes. E quando melhora os seus resultados, Galileu resolve observar os astros. E o primeiro astro a ser observado por ele é a Lua. Durante 8 dias, ou melhor, durante 8 noites, Galileu se debruçará sobre a Lua e ficará observando esse objeto. E o que ele vai perceber? Ele perceberá que existem crateras lunares. Até então, a Lua era entendida como sendo feita de um metal miraculoso e que ela fosse completamente polida, que ela fosse desprovida de defeitos. E as diferentes colorações que ela apresenta, uma espécie de mancha que pode ser vista a olho nu, era interpretada como diferentes regiões de absorção de energia que a Lua possuía. Bem, Galileu quebra esse paradigma e vai retratar a Lua com desenhos e as crateras e vai observar que existem irregularidades nessas crateras. Esse é um argumento que inviabilizaria a perfeição dos seres celestes, como apregoava Aristóteles e toda a escolástica medieval. Para além disso, Galileu ainda passará meses observando o planeta Júpiter e observará que existem 3 pontos luminosos que não eram necessariamente, que não orbitavam o planeta Terra, mas 3 pontos que orbitavam o próprio planeta Júpiter. Galileu começa a interpretar então que eram luas de Júpiter. E isso inutilizava o argumento de que todos os corpos celestes orbitavam a Terra, sendo que pelo menos 3 deles orbitavam outro corpo. Para além disso, recebe ainda uma carta, eu trocava muitas cartas com um padre, ex-aluno de um curso que ele ofereceu, que era Benedetto Castelli. E Benedetto Castelli sugere a ele: você já observou as sombras do planeta Vênus? E Galileu então se debruça sobre o planeta Vênus. E observando Vênus, Galileu percebe que, pela sua composição de sombra, era impossível que ele orbitasse a Terra, porque em determinados momentos do ano, o planeta Vênus ficava completamente iluminado pelo Sol. E se Vênus estivesse orbitando a Terra, seria impossível que isso tivesse acontecido, pois se o Sol estivesse mais distante de Vênus do que a Terra, nunca haveria um momento na órbita em que ele estivesse completamente isento da sombra que a Terra fazia nele. Portanto, Galileu adquiria assim 3 observações, 3 demonstrações ou provas concretas, sensíveis, de que os corpos celestes não eram perfeitos, de que outros corpos eram orbitados e que finalmente o planeta Vênus orbitava o Sol e não a Terra. Esses dados conferiam muito mais legitimidade às teorias de Nicolau Copérnico, por exemplo, que afirmavam o modelo heliocêntrico. O problema é que a Igreja não aceitava bem isso. E Galileu Galilei foi chamado pela Inquisição, para ser inquirido pelo cardeal Bellarmino, que nem chegou a recebê-lo, mandou um subalterno fazê-lo. Mas os inquisidores perguntaram para Galileu se o modelo de Galileu era um modelo legítimo, se ele apresentava aquilo como uma tese ou como simples hipótese.
E Galileu defendeu efetivamente o modelo heliocêntrico. Escreveu um livro chamado Mensagem do Universo, Sidereus Nuncius, onde ele trazia todos esses dados à tona. Acontece que, na leitura da Bíblia, existia uma passagem do milagre de Josué, em que estava afirmado que, por intervenção de Deus, Josué teria pedido para que o sol e a lua parassem. E por 3 horas a lua e o sol pararam. E a igreja perguntava o seguinte: se na Bíblia está escrito que o sol parou, como você, um simples mortal, pode dizer que a lua e o sol não estejam em movimento? Ou melhor, que o sol não esteja em movimento, que ele esteja parado. Se o sol estivesse de fato parado e a Terra orbitando, isso seria impossível. É neste momento que Galileu vai dizer: cabe à ciência dizer como vai o céu, ou seja, como funciona o céu. E cabe à igreja dizer como se vai ao céu. Pois se a ciência e as sagradas escrituras parecem dizer coisas diferentes, notem, parecem dizer coisas diferentes, é sinal de que as interpretamos mal. Por quê? Porque para Galileu, que aparentemente era um homem que acreditava em Deus, não era uma questão da Bíblia estar errada, mas a interpretação da Bíblia ser equivocada. Obviamente, isso se tornava uma espécie de provocação à igreja, uma instituição de 2000 anos que teria interpretado mal o seu livro base. Acontece que o cardeal Bellarmino pede alguma outra forma de argumentação para Galileu e pergunta, por exemplo, se a Terra está orbitando ao Sol a uma enorme velocidade, como dizes, como nós não sentimos a pressão, como nós não sentimos o movimento de resistência do ar, por que não somos jogados ou compelidos para trás? E Galileu Galilei oferece um exemplo do cavaleiro com uma bola de aço. E ele diz, quando um cavaleiro está em cima de um cavalo e ele solta uma bola de aço, a seu ver, a bola cai em linha reta. Mas para o observador que está vendo de longe, a bola faz uma parábola. Nós estamos em movimento juntamente com a Terra e toda a massa de ar que nos cerca também. Ficava mais difícil explicar isso a grandes alturas, quando os pássaros, por exemplo, também não eram jogados para trás ou não ficavam longe desse movimento, quando alçavam voo. A verdade é que Galileu Galilei ainda não tinha uma teoria da ação gravitacional. Ele até chegou a desenvolver estudos, por exemplo, sobre o plano inclinado, quando se solta uma esfera e percebe-se aceleração. Algo que Newton, no momento póstumo, vai se utilizar para criar a teoria da ação gravitacional. Mas Galileu ainda não tinha. E como não apresentava esse último argumento em definitivo, recebeu um édito de silêncio da igreja. Foi obrigado a calar-se diante desses tipos de experimentações. Foi, de certo modo, se isola numa pequena cidade, onde continua pesquisando, mas fica proibido de publicar e divulgar essas ideias enquanto uma tese, de fato. Contudo, este movimento da igreja não foi suficiente para que outros teóricos europeus continuassem desenvolvendo estudos sobre o modelo heliocêntrico e anos depois, ou décadas depois, reconhecessem no trabalho de Galileu a revolução científica que foi gerada, especialmente pelo efeito da comprovação. Pela primeira vez, pequenas evidências empíricas, como a imagem da Lua, das luas de Júpiter, e esses dados empíricos colocavam em xeque grandes sistemas filosóficos, como, por exemplo, o sistema aristotélico de mundo. Pessoal, espero que essa aula possa ter colaborado com vocês. Não deixe de se inscrever no canal, dá um curtir aqui pra gente e esperando vocês para uma próxima aula. Muito obrigado!